Pastor, vou começar direto assim, no básico. O que é um profeta e o que a gente espera, o que se espera de um profeta? Maureen, para responder isso, nós temos que... Eu vou procurar sempre, Maureen, todas as respostas, utilizar textos bíblicos. Eu até sugiro para os nossos amigos que tenham aí uma caneta, um lápis, um papel, onde eles possam anotar as passagens bíblicas. Algumas eu vou só citar, outras eu vou ler, para que depois, como um bom bereano, ele possa conferir se as coisas são de fato assim. Então, o que eu menciono aqui primeiro? Temos que lembrar, antes de mais nada, Maureen e amigos, que a iniciativa de revelar-se é divina. Hebreus 1:1 nos diz que Deus falou muitas vezes e de diversas formas aos nossos pais pelos profetas. Então, os profetas foram um meio que Deus utilizou para entregar a mensagem da revelação da sua vontade e da salvação para a raça humana. Então, o profeta é um mensageiro. Amós 3:7 nos diz que o Senhor Jeová não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que interessante. E Números 12:6 nos diz que Deus falando com Miriam e Arão, quando ele os repreendeu por causa da sedição deles contra Moisés, ele disse o seguinte: se entre vós há um profeta, eu mirarei a eles em sonhos e visões, mas com Moisés é diferente. Então Deus escolheu um meio de entregar a sua mensagem. Desde que entrou o pecado, ele não pôde mais fazer isso face a face. Esse meio foram os profetas, um mensageiro. Mais do que alguém que fala de predições futuras, o profeta trazia uma mensagem. A mensagem podia ter componentes imediatos, componentes para aquele momento, ou podia ter elementos de cumprimento futuro. Então, o profeta não é só aquele que fala para futuro, ele é um mensageiro para atender aquele momento. Só para a gente comparar o sacerdote e o profeta. O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, com os sacrifícios, as intercessões, representando o povo perante Deus. O profeta era o representante de Deus perante o povo. Interessante. E isso existe desde quando, pastor? Porque tem muita gente que deve estar perguntando assim, ok, entendi a diferença, mas teve uma época que isso começou, isso sempre existiu. Desde quando existe esse dom profético? Maureen, é muito interessante, a gente sempre tem que responder as coisas da Bíblia com a Bíblia. Jesus mencionando, falando aos seus contemporâneos, está registrado em Lucas 11, 49 a 51, ele fala daquela gente de um coração endurecido contra os profetas, que mataram os profetas. E ele disse que o sangue desses profetas clamam desde Abel. Olha só, desde Abel. Ora, sabemos, Abel foi filho de Adão e Eva, o segundo filho. E Jesus o chamou de profeta. Então, Maureen, o que nós podemos dizer? Profetas existem desde a origem da humanidade, conforme a Bíblia nos revela. Agora, o primeiro personagem bíblico e a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia está em Gênesis 20, verso 7. E ela diz respeito à pessoa de Abraão, Deus intercedendo com Abimeleque para que ele libertasse Sara e não tocasse nela, porque o varão, o marido dela, é profeta. Então, é a primeira vez. E quem chama Abraão de profeta é o próprio Deus. Então, a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia está em Gênesis 27, e o primeiro personagem a ser chamado de profeta, Abel. Segundo, lemos em Lucas 49 a 51. Então, bem lá no início, pastor. Então, assim, é algo que existe há muito tempo, desde quase sempre. Mas como que essas pessoas são chamadas? Existe um momento especial, algum sinal específico? Como que essa pessoa entende também que a partir de agora ela será um profeta? Maureen, os chamados, muitos deles estão registrados na Bíblia, o momento que Deus chamou essas pessoas e como Deus fez isso. Por exemplo, Moisés estava lá pastoreando os rebanhos de Jetro, de repente aquela sarça começa a pegar fogo, mas ela não se consumia.
Moisés chega lá perto e ele ouve: tira os tuas sandálias porque estás em terra santa, e Deus faz um chamado para ele ali. Se você vai, por exemplo, para Isaías, antes de Isaías, Eliseu, vamos pensar em Eliseu. Eliseu estava arando o campo. Quando ele foi chamado, Elias passou lá e chamou Eliseu: você vai agora andar comigo. Isaías teve uma visão do trono de Deus. Jeremias foi chamado e Deus diz para Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te chamei. Amós diz o seguinte: Deus me tirou de após o gado. Eu não era profeta nem filho de profeta. Então, Maureen, amigos, cada chamado para o ofício profético é um chamado exclusivo, pessoal e intransferível. Da mesma maneira, fazendo uma aplicação para nós, Deus toma a iniciativa de chamar profetas, como ele toma a iniciativa de nos chamar para aceitar a sua mensagem de salvação. Cada chamado que ele faz para alguém aceitar a Cristo é pessoal, exclusivo e intransferível. A mesma coisa foram com os profetas. Eles sabiam que estavam sendo chamados e eles podiam aceitar ou não, mas era claro, e todos os chamados são diferentes. Não existe um só chamado igual daqueles que estão registrados na Bíblia. Mauro, eu citei alguns exemplos aí do Velho Testamento. Eu ia falar isso, você citou alguns do Velho Testamento, mas assim, depois disso, a partir do Novo Testamento, também houveram outros profetas? Conta alguns deles aí pra gente. Mauro, o último profeta do Velho Testamento é Malaquias. Houve um silêncio de 400 anos, olha que coisa interessante, entre Malaquias e os dias do nascimento de Cristo e João Batista. Então, o Novo Testamento nos fala que Zacarias, o pai de João Batista, profetizou, que Ana, que esperava a presença do Redentor, ela profetizou, e Jesus nos fala que foi profeta, e ele disse muito mais que profeta, ele foi um mensageiro, e ele foi o maior nascido de mulher. Cristo se referiu a si mesmo como profeta, João foi profeta, e há vários casos na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, de homens e mulheres, jovens, pessoas de mais idade, gente mais culta, gente mais simples. Você tem, por exemplo, um Isaías, que era um palaciano, um estadista, você tem um Paulo, que era um grande teólogo, e você tem um pescador como Pedro, você tem um Amós, que era um homem do campo. Então, são contrastes. Deus chama várias pessoas de várias formas, de várias origens, e o mais importante não é quem é o mensageiro, mas é quem chama e o que está envolvido nisso, que é o dom do Espírito Santo. Que incrível, vários tipos de pessoa, né? Recebendo o mesmo dom, com o mesmo objetivo de trazer verdades para as pessoas de cada tempo que elas estiveram. Mas, pastor, eu acho que é uma dúvida de muita gente. Quais são as evidências de que essas pessoas realmente são profetas? Porque, senão, qualquer um pode se dizer profeta. Que evidências comprovam de que essas pessoas realmente foram profetas? Mauro, eu lembrei aqui de 2 ou 3 coisas interessantes, e eu já vou responder a sua pergunta. Então, por exemplo, alguém na live que a gente fez em espanhol fez uma pergunta que eu acho legal reproduzir aqui. Todos os personagens bíblicos foram profetas? Não, claro que não. Mas quem foram os profetas? Quem a Bíblia chama de profeta. Por exemplo, nós não costumamos pensar, por exemplo, em Davi como tendo sido um profeta. Nós imaginamos, estou aqui procurando um texto para entregar aqui para vocês, ó. Nós pensamos em Davi como pastor, depois como guerreiro, depois como rei. Mas Pedro fala que Davi foi profeta, está lá em Atos 2, 29 e 30. Enoque foi profeta, está lá em Judas 14, 15. Noé foi um profeta. Quem fala isso é Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, deixa eu ver aqui o verso, para não falar coisa errada, verso 5. Então tem isso. Assim como Abel foi chamado por Cristo de profeta lá no Novo Testamento, outros personagens bíblicos do Velho Testamento foram identificados como profetas no Novo Testamento por personagens bíblicos do Novo Testamento. Só uma curiosidade. Agora eu vou à sua resposta. Maureen, perdão. É muito importante nós termos clara compreensão do que tem que ser levado em conta a respeito
da avaliação de um profeta. Na primeira carta de João, capítulo 4, versos de 1 a 3, nós encontramos uma motivação para provar os espíritos, para ver se a manifestação espiritual do dom profético ela é verdadeira. Nesse texto, João nos apresenta o seguinte, que se uma pessoa que se diz profeta, ela não confessa a Cristo Jesus, que ele veio em carne, ou seja, não reconhece a humanidade e a divindade de Cristo, essa pessoa não merece crédito. Então, 2 pontos importantes aqui. Primeiro, nós temos que provar os espíritos, temos que provar os dons espirituais. E segundo, a primeira coisa, primeiro identificador de um profeta falso ou verdadeiro é se ele exalta a pessoa de Cristo, se ele reconhece a obra de Cristo, encarnação, divindade, encarnação, ministério, sacrifício, morte, ressurreição e ascensão. Se ele não reconhece e não exalta a pessoa de Jesus, exalta mais a si próprio, esse não é um profeta verdadeiro. Um outro aspecto muito importante, as pessoas se preocupam muito para saber se o profeta é inspirado ou não. A Bíblia não apresenta essa preocupação. Ela apresenta a preocupação se o profeta é falso ou verdadeiro, mas não se ele é inspirado ou não. Segundo aspecto a ser destacado, citei 1 João, agora vou citar Isaías 8:20. Isaías nos diz o seguinte, se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a alva. Um profeta verdadeiro, ele tem que confirmar tudo aquilo que já foi profetizado antes dele. Imagina, Maurinho, se Isaías chegasse e disse, olha, Moisés foi um grande profeta, o maior de todos do Velho Testamento. Mas aqui ele não estava muito certo, não, eu tenho que mudar isso aqui. Ou então Jeremias, que foi depois de Isaías, chegasse, olha, Isaías foi maravilhoso, mas ele não falou bem isso aqui, viraria uma confusão. Então, uma outra prova de um profeta verdadeiro é ele confirmar tudo aquilo que foi revelado antes. Ele não tem autorização para mudar, porque o autor da revelação não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Terceira prova do profeta, falso ou verdadeiro, encontramos em Jeremias 28:9. Jeremias diz o seguinte, se um profeta aparecer aqui e profetizar paz e não acontecer paz, não deem crédito. Ou seja, qual é a prova? Quando ele apresentar algum componente de cumprimento posterior, a sua palavra tem que se cumprir. Se ele profetizar algo quanto ao futuro e não se cumprir, não é um profeta verdadeiro. E o quarto aspecto, muitíssimo importante, está em Mateus 7, 15 e 16. Jesus diz que, falando ali, que surgiriam os faltas como ovelhas no meio disfarçadas de lobos, né, vorazes, e que pelos frutos eles deveriam ser conhecidos. Um profeta precisa viver, ter autenticidade, viver de forma coerente com aquilo que ele prega, com aquilo que ele profetiza. Ele precisa viver de acordo com os conteúdos bíblicos, de acordo com as doutrinas bíblicas. Não adianta o profeta pregar a pureza e viver uma vida impura. Não adianta ele pregar uma vida humildade e viver uma vida orgulhosa, de autossatisfação. Então, esses 4 pontos, Maureen, vamos lá. Exaltação da pessoa de Cristo, humanidade e divindade. Falar de acordo com tudo que antes foi revelado, cumprir aquilo que ele profetizar e, por fim, ter uma vida digna, coerente com aquilo que ele está profetizando e nunca chamar atenção para si. A atenção é chamada para a mensagem e para a fonte da mensagem, nunca para o mensageiro. Muito importante isso. Vou até relembrar quem chegou agora, apareceu agora aqui no meio dessa nossa transmissão. Hoje a gente está falando sobre o dom profético na Bíblia. Existem profetas hoje, existiram no passado. A gente já esclareceu aqui muitas dúvidas. O que se espera de um profeta, desde quando existem profetas. Se você chegou por agora, você pode voltar à live e continuar assistindo, ou continuar assistindo daqui para frente, e depois no final essa live vai ficar disponível e você assiste desde o início, tá bom? Você sabe, né? A gente sempre deixa disponível os nossos conteúdos no YouTube e também no Facebook, e a gente fica feliz que você assiste e compartilha também com outras pessoas, porque a gente sabe que você nos ajuda a levar essas mensagens de esperança e também de conhecimento, porque a gente precisa ter conhecimento acima de tudo também na nossa caminhada cristã. Hoje eu tô conversando aqui com o pastor Hélio Carnassali, que
líder de espírito de profecia aqui para os 8 países da América do Sul, que a gente está nesse escritório aqui conversando especificamente nesse momento com o Brasil, mas também com pessoas de qualquer outro lugar do mundo, esclarecendo hoje o assunto do dom profético na Bíblia. Manda suas perguntas para a gente, já estou recebendo aqui. Pastor, eu vou até dar um oi para um pessoal que está dando oi para a gente aqui. O Júlio César falou assim, eu estou aqui assistindo do NASP, trabalho no Centro White, a gente vai falar daqui a pouquinho de Ellen White e como ela se encaixa nesse contexto, ela tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando hoje, e o Júlio César trabalha lá nesse centro de pesquisa sobre a escritora Ellen White, que fica no Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Obrigada por estar assistindo, Júlio César. A Pamela falou que é uma excelente escolha de assunto para esse momento. Falei para vocês que não é só gente do Brasil, que é gente de qualquer lugar do mundo. Ó, a Ana Bela Pego falou assim, eu tô assistindo de Braga, em Portugal, mandou um abraço pra gente. Um abraço para você também. Tem mais gente mandando perguntas, mas daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas. Eu tenho mais algumas perguntas para o pastor antes da gente abrir para perguntas. Mas, ó, o pessoal aqui, Edson, Arnaldo, Kelly Pereira e mais um monte de gente, eu já vou responder a pergunta de vocês. Vocês fiquem aí com a gente. Pastor, vou seguir aqui com as perguntas. Porque tem algumas pessoas que dizem que esse dom, o dom da profecia, ele foi dado por Deus apenas até o início da era cristã, ali quando Jesus veio, Cristo veio até a Terra e esteve aqui conosco. Mas as pessoas eliminam a possibilidade de existir profetas modernos depois dessa era cristã. Isso é verdade? Essas pessoas que pensam assim não estão fundamentadas na Bíblia, Maureen. Então, nós precisamos recorrer sempre para a Bíblia responder. Então, vamos lá. Vamos considerar o seguinte. No Novo Testamento, Maureen e amigos, existem 3 listas de dons espirituais. Romanos 12, capítulo 12, 1 Coríntios 12, capítulo 12, e Efésios, capítulo 4. Nessas 3 listas aparecem tanto o dom de profecia, como aparece a figura do profeta. Então, dom de profecia ou o ofício profético pertencem às listas dos dons espirituais, todas elas escritas por Paulo, 3 capítulos que eu já mencionei. E eu quero destacar aqui, Maureen, dois textos dessas 3 listas. O primeiro está em Coríntios, 1 Coríntios 12, 7 e 11, onde nos diz que a iniciativa da concessão dos dons espirituais é do Espírito Santo. É ele quem distribui os dons espirituais. Então, primeiro, não temos nós que nos intrometer nas atividades do Espírito Santo. A decisão é dele, unicamente dele. Compete a ele dar ou não o dom espiritual de profecia. E ele não está limitado pelo tempo. Em nenhum momento nós vamos encontrar na Bíblia que estas listas de dons espirituais foram dadas apenas para o primeiro século da nossa era ou o primeiro século da era cristã. Não tem fundamento bíblico. Efésios, capítulo 4, 12, nós lemos que os dons espirituais, inclusive o dom de profecia, ele não é dado para satisfação própria de alguém que quer ser profeta, por exemplo. Eu quero ser profeta, amanhece com esse desejo de ser profeta. Não é assim que funciona. É o Espírito Santo que concede esse dom. Esse não é um dom genérico para todos. São dons específicos para pessoas específicas, com propósitos específicos para tempos específicos, decididos pelo Espírito Santo. Então, Efésios 4:12 nos diz que esse dom é dado para aperfeiçoamentos, para cumprir a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Não é dado para engrandecimento pessoal, não é dado para glorificação humana, ele é dado para aperfeiçoamento da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Então, Maureen, é muito importante termos em conta isso. De Malaquias, como eu mencionei, até os primeiros movimentos do Novo Testamento, se passaram 400 anos em que não houve manifestação de voz profética, um silêncio profético. Agora, Deus reservou para os dias finais uma profecia muito interessante que está no livro de Joel, capítulo 2,
verso 28, onde nos diz que nos últimos dias, eu até vou abrir aqui, Mauri, para ler essa profecia muito interessante, nos diz que nos últimos dias, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos, vossos filhos profetizarão, sonharão, até sobre servos, e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Veja, que coisa interessante, Deus fez uma profecia, por intermédio de Joel, de que haveria um tempo em que haveria abundância da presença do Espírito Santo. E Pedro, em Atos 2,17, aplica a profecia de Joel para o Pentecostes. Olha que interessante. Mas essa profecia também tem a ver com o que vai acontecer mais perto do final dos tempos, antes do fechamento da porta da graça. Então, nós não podemos limitar a atuação de Deus e do Espírito Santo com respeito aos dons espirituais. Não nos compete fazer isso. Deus pode suscitar profetas a qualquer tempo. A pergunta que nós podemos fazer, essa é legítima. Necessitamos de mais conteúdo profético? Por que Deus, então, chamou um profeta? Bom, espera lá, deixa você continuar agora, para eu não te interromper. Mas a pergunta está respondida. Os dons espirituais não foram dados só para o início da pregação da igreja primitiva. Foram para todo o período da igreja cristã, segundo a palavra de Deus. Isso quer dizer que depois, então, desse início da era cristã, quando Cristo veio à Terra, existiu sim a possibilidade de ser outros profetas, e quando a gente fala aqui profetas modernos, isso inclui os nossos dias. E aí vem um assunto que muita gente está comentando aqui, está colocando aqui nos comentários, que é Ellen White, que é a profetisa mais próxima dos nossos tempos, né? O quão importante foi esse dom profético dela para aquele contexto lá em 1844, por ali. O quão importante foi o trabalho dela ali e ela ter entendido o seu dom profético naquele momento? Mauri, essa é uma pergunta fundamental, inclusive para entendermos a identidade da igreja, a identidade e a origem profética da igreja. Temos que lembrar que 22 de outubro de 1844 ocorre o grande desapontamento. As pessoas, os historiadores dão conta de que cerca de 100 mil pessoas esperaram a volta de Jesus dentro dos Estados Unidos, fora outros que nós não sabemos, não temos estatística fora dos Estados Unidos, mas cerca de 100 mil pessoas. Um pesquisador chamado Pedro Bosch nos fala desse número. E o povo estava desorientado, muita gente desanimou da fé, se perdeu, e Deus então se manifesta. E aqui entram dois textos muito interessantes. O primeiro é Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, onde na profecia que falava do desapontamento, da amargura do desapontamento, Deus também deixou claro através de João que era necessário e importava que eles profetizassem outra vez. Profetizassem o quê? Que eles anunciassem novamente, depois daquele desapontamento, as profecias relacionadas aos dias vindouros. E Deus então chama um povo, de acordo com Apocalipse 14, 6 a 12, com uma mensagem especial para aquele tempo. É chegada a hora do juízo. Esse é o fato que está acontecendo. Não era para ser a volta de Cristo. Houve um mau entendimento. A profecia estava correta, mas o acontecimento não. E Deus chama esse povo para dar essa mensagem. E aí surge, então, a jovem Ellen Armon, com 17 anos, que em dezembro daquele mesmo ano, 1844, ela recebe a primeira visão, que mostra a caminhada do povo de Deus num caminho estreito, apertado, em direção à eternidade, onde há uma luz por detrás e uma luz pela frente, mostrando a presença de Deus com eles e que Deus guiaria aquele pequeno rebanho. Então, Ellen White surgiu aí como uma pessoa chamada por Deus para cumprir um papel muito especial. E eu cito agora, Mauri, Oséias capítulo 12, versículo 13, onde nós encontramos dois elementos muito importantes do ofício profético. Diz o seguinte: por meio de um profeta, Jeová fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Aqui, num único verso curto, nós encontramos duas do ofício profético. Primeira é guiar, conduzir, e segunda é proteger.
E isso nos lembra de Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então Deus manifesta nos tempos modernos a figura de um profeta para ajudar na condução, na direção desse povo em direção à eternidade, para guiar e para proteger. Proteger do quê? Proteger das falsidades que estavam aflorando a mil naqueles tempos, muita gente falando muita coisa. Deus então se revela a este rebanho fiel que buscou na palavra de Deus entender o que havia acontecido. Deus vai confirmando os seus estudos, as suas iniciativas de entender na palavra de Deus o que havia acontecido. Foi fundamental. Ela não foi usada para dar as doutrinas. É muito importante a gente entender isso. Mas o seu dom foi utilizado para confirmação das doutrinas que eles iam encontrando na palavra de Deus ao dobrarem os seus joelhos e estudarem a palavra. Então foi fundamental a importância do ministério e da presença de Ellen White. E Apocalipse 12:17, Mauro, nos fala de que o remanescente de Deus, ele deveria surgir depois do período da supremacia papal, conforme está profetizado em Apocalipse 12:6 e verso 14, um período de 1260 anos. Terminados esses dias, surgiu o remanescente, um resto que sobrou dos ataques de Satanás à mulher, à igreja verdadeira. Esse remanescente, esse pequeno grupo, deveria ser distinguido por três coisas. Primeiro, deveriam surgir depois de 1798, deveriam ter um forte compromisso com a guarda dos mandamentos de Deus, incluindo o sábado do quarto mandamento, e deveriam ter no seu meio a manifestação moderna do dom profético. Olha a importância. Cumprimento da profecia de Apocalipse 12:17, cumprindo as características do remanescente, surgindo depois de 1790, que surgiu em 1844, compromisso com a guarda dos mandamentos, incluindo a guarda do sábado, e a presença da manifestação moderna. Por que essa manifestação não ocorreu para Éfeso, Sardes, Tiatira, Filadélfia? Ocorreu para Laodiceia, porque Deus sabia que esse era o tempo, Maureen. Esse era o tempo que esse povo precisaria dessa presença profética. Inclusive, vai ter uma perguntinha daqui a pouco sobre isso, sobre por que não aconteceu em outros períodos, mas eu vou guardar para você que está em casa com essa dúvida, continuar com a gente, que a gente vai responder daqui a pouquinho. Pastor, eu queria... Na verdade, você falou aqui que ela é uma confirmação, né? E já são quantos anos dessa confirmação? Então, hoje a gente colhe frutos, afirmações que ela nos fez há muito mais de 100 anos atrás. Então, explica melhor para a gente a importância. Eu te perguntei antes qual a importância do reconhecimento do profético de Ellen White para o tempo dela, mas qual hoje, nos nossos dias, ainda é importante esse reconhecimento do dom profético dela? Maureen, esse é o meu assunto predileto. Essa pergunta, de tudo que falamos até agora, eu tenho várias apresentações só com esse tema, eu vou tentar resumir. Maureen e amigos, a importância para os nossos dias hoje dessa presença profética, claro, presença profética agora por meio dos seus e pelo conjunto do que foi a sua vida e a sua obra. Ellen White cumpriu fielmente os 4 requisitos principais que provam se os profetas são falsos ou verdadeiros. Ela cumpriu 100%. Ela sempre exaltou a pessoa de Jesus, ela nunca desdisse ou contradisse alguma coisa anteriormente revelada que estava na Bíblia. Tudo que ela profetizou com respeito ao futuro se cumpriu e continua, alguns elementos até se cumprem até o dia de hoje, e ela foi um exemplo de pessoa de vida coerente, humilde, equilibrada, vivendo em harmonia com a mensagem que ela pregou e que ela ensinou. Qual é a importância? E isso também nos dá conta da razão para essa manifestação profética nos dias de hoje. Então, primeira coisa, todo o esforço de Ellen White sempre foi conduzir e chamar a atenção das pessoas para a Bíblia. Porque a Bíblia, e somente a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas são a única norma e regra de fé e prática dos adventistas do 7º dia e de um verdadeiro cristão.
Os escritos de Ellen White não são a nossa norma e regra de fé e prática, porque eles nos conduzem para a Bíblia onde encontramos isso. Então, ela não veio para substituir a Bíblia, ela não veio para completar a Bíblia ou para corrigir a Bíblia. De forma, ela não veio para nos conduzir à Bíblia. Segundo aspecto, ela veio para nos conduzir à pessoa do Senhor Jesus, nos apontar esse amoroso Salvador, maravilhoso, divino, incomparável Salvador, cheio de graça, de perdão, de salvação, de misericórdia, para oferecer e para acolher as pessoas e os pecadores na sua mais triste condição. Então, ela nos leva aos pés de Jesus, nos leva para a vida. E terceiro ponto, há outros, mas quero ficar só com esses três. Deus sabia, Maureen, e aqui hora eu menciono, por que essa manifestação não se deu em outros tempos, depois do primeiro século? Porque Deus sabia que esta sétima igreja, Laodiceia, estes tempos seriam os tempos mais difíceis, mais desafiadores, mais probantes, e seriam os dias mais aterradores que o seu povo estaria vivendo. E seriam os tempos nos quais se cumpriria o que Jesus profetizou em Mateus 24, que os enganos seriam tão fortes que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Paulo, em Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, versos 8 a 10, nos diz que Satanás vai se manifestar com tanta iniquidade, e ele chama de o iníquo, e com sinais tão grandes, tão fortes, tão poderosos. E eu pergunto, quem é que vai suportar isso? Nós caímos por muito menos porque somos muito fracos. Então Deus sabia que este povo enfrentariam as mais terríveis provações, tentações, ardis, embustes, e Deus então nos deu uma bênção adicional, além da Bíblia, de ter um conteúdo profético que nos leva para a Bíblia, nos estimula a comunhão com Deus, nos leva para a pessoa de Jesus e nos ajuda a estar preparados para lidar com os enganos dos dias. Já quero dizer para o nosso amigo Arnaldo Alvarenga que a resposta dele foi... A pergunta dele foi respondida agora por você, pastor. Ele perguntou por que na história da igreja, desde o final do primeiro século até o século XVIII, não tivemos profetas e somente no século XIX que Deus levantou uma profetisa. Então você acabou de responder. Deus sabia que era nesse exato momento que a gente precisaria de alguém, né, pastor? Você quer complementar só para deixar mais específica a resposta? Sim, Maureen, Deus sabia que esse seria um tempo de muita confusão religiosa. Só para nós termos uma ideia, há registros de mais de 45 mil denominações cristãs, ou seja, mais de 45 mil igrejas cristãs diferentes. Então, imagina todo mundo gritando que possui a verdade. Ora, a manifestação moderna do dom profético nos ajuda a filtrar essas vozes que reclamam para si serem possuidores da verdade. Elas nos ajudam a filtrar, nos ajudam a compreender com clareza. O pastor Tim, Alberto Tim, usa algumas ilustrações interessantes que eu reproduzo aqui. Ele fala do microscópio, do telescópio e também do filtro, que eu já mencionei. Que o telescópio você põe alguma coisa o microscópio você põe algo na lâmina, você não altera o conteúdo da lâmina, mas aquela lente, ela te permite ver detalhes que a olho nu você não enxergaria. O telescópio é a mesma coisa. Você está olhando o céu com a lente de aumento, ele não altera o céu estrelado, mas ele te permite ver detalhes que a olho nu você não enxerga. Então, nesses tempos, o dom profético, os escritos proféticos nos ajudam a ver detalhes preciosos da palavra de Deus, sejam nas minúcias, sejam nas grandes coisas, que às vezes a olho nu nós não enxergamos. E eu reforço, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela não veio para substituir a Bíblia, mas ela nos ajuda a ter uma melhor compreensão da palavra de Deus, nos ajuda a ter uma melhor compreensão das profecias bíblicas e nos ajuda a ter um preparo mais adequado para enfrentar os desafiadores dias difíceis que estamos vivendo hoje e que ainda enfrentaremos pela frente. Pastor, eu queria até fazer um adendo aqui, que até estão comentando aqui também com a gente, de a importância de Ellen White e as suas revelações contribuírem para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Ela revelou coisas que os estudiosos foram, né,
perceber e encontrar através dos seus estudos muitos anos depois. A gente fala aqui, por exemplo, um exemplo, saúde, né? Ela trouxe coisas à tona lá atrás que fazem parte da nossa rotina hoje em dia. Eu acho que vale a gente falar isso também. Vale sim, Maureen, e eu aproveito para deixar um conselho, e é conselho mesmo. Diz que às vezes quem dá conselho se coloca numa posição de superioridade, mas não tem nenhuma posição de superioridade aqui. Nós temos que lidar com o texto profético, com os conselhos proféticos, sempre tendo em vista, sempre levando em conta que nós precisamos considerar o maior número de citações possíveis que ela escreveu a respeito de um assunto, para que a pessoa não se apegue a um único parágrafo do que ela escreveu e construa em cima disso uma doutrina que ela mesma nunca teve intenção de construir. O mesmo princípio de interpretação bíblica que nos é dado em Isaías. Um pouco aqui, um pouco ali, você toma daqui, toma de lá, você junta isso, e sempre lembrando, Maureen e amigos, que o conselho de Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versos 19 a 21, a palavra profética, ela é interpretada pela palavra profética. Eu não tenho autoridade para eu mesmo interpretar. Por isso, Maureen, que eu respondi todas as perguntas que foram feitas, eu respondi com textos bíblicos. Porque não é o meu pensamento, não é o que eu acho, o que eu cheguei à conclusão. Não, é a palavra de Deus que nos mostra isso, é a Bíblia que nos aponta essas convicções. A mesma coisa com Ellen White. Eu não posso usar os textos de Ellen White. Eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ser influenciado pelo que ela diz, e para que essa compreensão exista de forma pura, sem interferência das minhas próprias convicções, eu preciso deixar que o texto dela me fale ao coração, estudando o máximo possível das coisas que ela escreveu acerca do mesmo assunto, para que eu não confusão e não tropece e não cometa erros de compreensão da sua mensagem. Quem está assistindo a gente, eu vou fazer mais 2 perguntinhas que estão vindo aí de vocês, dos comentários de vocês, e segura aí que daqui a pouquinho a gente vai trazer uma dica de como estudar isso tudo que a gente está falando. A gente está falando de Ellen White aqui, os escritos dela. Mas antes, eu quero dizer para você uma dica também, que você pode encontrar os livros dessa escritora. Se você não sabe quem é Ellen White, ela é uma escritora adventista inspirada por Deus. Nós a consideramos uma profetisa, e você pode encontrar todos os seus escritos online, gratuitamente, em centroit.org.br. Lá tem PDF de tudo, você pode baixar para o seu Kindle, para o seu computador, enfim, fica à vontade. Para o seu smartphone também. E tem uma outra opção que é você baixar um aplicativo, EGW Writings 2. Se você colocar EGW lá na sua loja de aplicativos, você já encontra. Baixa o 2, que é o mais atualizado, lá você tem todos os livros disponíveis para você. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma outra dica de como estudar os escritos dela associados à Bíblia. Mas a gente não vai fazer isso agora, porque a gente quer que vocês fiquem mais um pouco com a gente. Só agora eu vou perguntar aqui, uma pergunta que vem, deixa eu abrir aqui que eu até fechei. O Edson perguntou aqui pra gente, todos que pregam a verdade bíblica hoje, alguém que está aqui entre nós, prega verdades bíblicas, pode ser considerado um profeta atual? É uma boa pergunta. Maureen, num sentido, nós nos expressamos da seguinte maneira, que a igreja adventista, ela se reconhece, ela se enxerga, não como superior e nem melhor do que qualquer outra. Maureen, perdão que entrou aqui uma coisa que não devia entrar. Pronto. Tranquilo. Quem faz ao vivo está sujeito a isso. Perdão. Exatamente, estamos aqui conversando. O telefone, mas escapou aqui. Então, amigos e Maureen, olha só. Nós nos reconhecemos não como superiores ou melhores, mas nos reconhecemos como distintivos. E qual é a distinção da Igreja Adventista? A distinção da Igreja Adventista é que ela tem uma origem profética, ela cumpre uma missão profética e ela tem um destino profético. E, obviamente, ela tem uma mensagem profética. Então, não dá para dizer o seguinte, que quem prega essa mensagem profética é um profeta, mas
porque no sentido mais amplo da palavra, não. Mas é claro que a mensagem que nós pregamos é uma mensagem profética, porque ela se encontra baseada nos escritos proféticos. Mas isso não faz de mim um profeta. Não me torna um profeta, não é esse o sentido da coisa. Mas a mensagem que nós pregamos, ela é uma mensagem profética, porque ela está baseada nos escritos proféticos da Bíblia e dessa manifestação moderna do dom profético. Então, eu sou um pregador de uma mensagem profética, mas eu sou profeta. Agora, o que a Bíblia diz? Que nós somos um reino de quê? De profetas? Não, de sacerdotes. Então, a resposta bíblica é aí. Somos uma nação sacerdotal. Então, o que significa isso? Que existe um ministério de todos os crentes. Nós acreditamos nisso. Essa foi, inclusive, uma das máximas da Reforma Protestante, onde o ministério era considerado apenas uma coisa de clérigos. Mas não, nós somos uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal, conforme Pedro nos fala na sua carta, capítulo 2, versículo 9. Então não somos um reino de profetas, mas somos um reino de sacerdotes. Somos um povo sacerdotal que vive para cumprir um ministério, cuja mensagem está baseada nos conteúdos proféticos. Pastor, tem uma pergunta que está chegando aqui para a gente. Eu acho que para ficar mais claro para as pessoas e para diferenciar, existe alguma manifestação física que aconteceu, por exemplo, com Ellen White, que a diferencia e que comprova mais uma vez de que ela é uma profetisa e que está recebendo visões divinas? Existe algo visível, algo sobrenatural que aconteça, que comprove, mais uma vez, que ela é uma profetisa de verdade? Maureen, amigos, e a pessoa fez a pergunta. Veja que o fenômeno físico do recebimento da revelação não é o elemento mais importante no processo da identificação se um profeta é falso ou verdadeiro. Então, eu citei Números 12, verso 6, Deus diz o seguinte: se eu entre vós profeta, a ele me farei a revelar por sonhos e visões. Deus disse, olha, essa é a forma que eu vou entregar o sonho, a mensagem. Mas o fenômeno não é o mais importante. O mais importante é a mensagem, é a vida do profeta, se tem coerência, é a exaltação da pessoa de Cristo e o alinhamento e a confirmação da sua mensagem com aquilo que foi anteriormente revelado. E como eu disse, muita gente se preocupa tanto com o fenômeno e quer saber se o profeta é inspirado ou não. A Bíblia não apresenta essa preocupação. A grande preocupação que a Bíblia apresenta é se o profeta era falso ou não. Outro aspecto importante. Muita gente acha que se um profeta não deixou uma parte da Bíblia escrita, ele não é tão profeta quanto aqueles que deixaram. Bom, e o que falar então de Enoque, de Elias, Eliseu, de João Batista, quem Jesus disse que foi o maior nascido de mulher, o maior profeta que houve, o próprio Cristo que se identificou a si mesmo como profeta. Então, o fato deles chamamos isso de profetas canônicos, aqueles profetas que participaram da composição do cânon bíblico, que são 40 homens e mulheres, né? Mas isso não desmerece os profetas que exerceram um ministério profético e não deixaram porções da Bíblia escritas, como Elias, Eliseu, que eu mencionei, João Batista, o próprio Cristo. Da mesma forma, alguns querem considerá-la uma profetisa inferior porque ela não participou do cânon bíblico. Errado, isso não se fundamenta, não tem fundamento bíblico. Não é essa a prova do verdadeiro profeta. As provas são essas que eu já mencionei. E isso deve sempre direcionar a nossa postura. A palavra de Deus deve sempre nos dar a resposta. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que a Bíblia nos revela a respeito do assunto. E o que eu destaco muito importante é o esforço que ela sempre fez de nos conduzir à pessoa de Jesus, nos conduzir à palavra de Deus, nos mostra a importância que há na nossa comunhão com Cristo, no estudo da palavra e também no estudo dos seus escritos. Com certeza. Eu quero aproveitar já o gancho e também aproveitar aqui o comentário da Maria de Fátima. Maria de Fátima, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente e assistindo a gente. Ela falou assim, eu estou lendo aqui o livro Grande Conflito com a Bíblia junto de mim, pois eu concluo que é importante eu estudar aquilo que Ellen White deixou para a gente junto com a Bíblia.
Eu acho que ela está correta, né, pastor? Então é por isso que eu quero aproveitar também aqui para convidar outra pessoa a conversar com a gente. Vou chamar aqui o pastor Renato Stencil, ver se ele aparece aqui do meu lado agora. Oi, pastor, tudo bem? Acho que não está saindo o seu Tudo áudio. bem, e você, Maureen? Tudo certo, eu estou feliz que você está aqui, porque Tudo bem, você vem para graças a Deus. E você? Você vem trazer novidade para a gente hoje aqui. A Maria de Fátima falou que lê os livros da escritora Ellen White junto com a Bíblia. Ela está fazendo isso de uma forma caseira, digamos assim. Ela está fazendo o próprio plano, mas vocês vêm com um novo projeto para a gente, guiado, facilitando esse estudo do Espírito de Profecia com a Bíblia. Conta para a gente que projeto é esse. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Hélio, Maureen, de estarmos juntos nessa live. Nós queremos, em primeira mão, apresentarmos à nossa igreja um projeto de mais de um ano de trabalho, de dedicação, de um grupo de pessoas do IATEC, ligado à Divisão Sul-Americana, pastor Hélio, e também um grupo de servidores aqui do Centro White, do NASP. Nós trabalhamos dedicadamente para transformar um guia de estudo que estava impresso em papel num guia de estudo agora no formato digital. Então, toda a igreja poderá ter acesso a esse guia de estudo a partir desse exato momento, né? O que se trata esse guia de estudo? Primeiro que ele tem um nome, né? E o nome que nós escolhemos, Maureen, foi Bible Plan. Bible Plan. Eu vou pedir que o Jefferson coloque aí na tela para os nossos internautas, para eles poderem já colocarem aí o seu celular e poderem já baixando esse aplicativo que está nas plataformas Android e também na plataforma iOS. Então você pode aí baixar, né? E queremos lembrar também, Maureen, que esse aplicativo ele é bilíngue. Ele é em português e espanhol. Então, você escolhe qual é a língua que você quer navegar e você, então, coloca lá e você vai receber na tela do seu celular o conteúdo diário de 3 capítulos da Bíblia com o comentário correspondente daquele conteúdo dos 3 capítulos da Bíblia que você está lendo, o comentário correspondente pelos escritos de Ellen White. Então, qual é o propósito desse aplicativo? É tentar tornar o conteúdo da Bíblia mais elevado, mais ampliado, ampliar a nossa compreensão, com mais detalhes, não é? Lembrando que Ellen White, como profetisa, ela trabalha em perfeita consonância e harmonia com os escritos da Bíblia. Então, Deus revelou muitos conteúdos a ela, que vem nos ajudar a compreender melhor os escritos da palavra de Deus, a Bíblia, não é? Com vários detalhes que estão ali nos seus conteúdos. Então, você vai ler 3 capítulos da Bíblia e os correspondentes comentários de Ellen White, e se você fizer esse plano desse guia, lendo o conteúdo de 3 capítulos da Bíblia, mas os conteúdos do Espírito de Profecia, em um ano, você terá lido toda a Bíblia com os comentários de Ellen White. Então, incrível, é um pastor. material fantástico. Nós queremos recomendar a todos vocês, né? E, obviamente, aproveitar a oportunidade, Maureen, para convidar os nossos internautas a baixarem o aplicativo e a compartilharem essa informação nos seus grupos de redes sociais, com os seus amigos, seus parentes, os membros da sua igreja, né? E também, sobretudo, com aquelas pessoas que querem conhecer o conteúdo da palavra de Deus. Eu quero só mostrar aqui, antes do pastor Hélio complementar, que eu já baixei o meu. Vou ver se aqui não dá reflexo. Eu baixei o meu hoje aqui, tá para ler Ezequiel, Lucas, e também o capítulo 46 do Desejado de Todas as Nações. Eu achei incrível, pastor Stencil. Era uma necessidade, inclusive minha,
Agradeço a vocês por esse trabalho. Eu acredito que seja a necessidade de muitas pessoas que estão em casa, que gostam de ler os escritos de Ellen White, entendem a necessidade disso, entendem que ele é um complemento da Bíblia e esse casamento é perfeito. Pastor Hélio, que incrível essa iniciativa, né? Eu estou muito feliz e emocionado, Maureen e amigos, porque nós sonhamos com isso, juntamente com o pastor Renato, a quem eu agradeço, a ele, toda a equipe, ao IATEC, que foi o nosso parceiro tecnológico aí do desenvolvimento da ferramenta, e nós queríamos ter lançado isso no primeiro simpósio internacional, que deveria ter ocorrido em março deste ano, e está planejado para ocorrer em março do ano que vem. Mas não foi possível, mas está aí o presente que a divisão sul-americana, em parceria com o Centro White e o IATEC, entrega para a nossa igreja poder, na palma da mão, ter acesso a esses conteúdos. Interessante que, se a pessoa ela não puder ler os 3 capítulos ou toda aquela porção, não importa, não é, isso é só uma forma como ele está colocado. Ele pode ler um capítulo, ler um pouquinho do capítulo correspondente de Ellen White, depois ele volta no segundo capítulo, volta de novo. Então ele tem a liberdade de ele dosar quanto ele quer avançar. Ele pode ir mais rápido, pode ir de forma mais lentificada e vai atender a todas as pessoas de acordo com a possibilidade e a disponibilidade de tempo de cada um. Pastor Renato, eu estou vendo aqui que eu clico e está o texto aqui para mim, tanto da Bíblia, volto, também está o texto do dia do livro de Ellen White, incrível, fácil. Eu acho que as pessoas não têm mais desculpa, né, para entrar num plano como esse. Aqui para mim está falando que faltam 175 dias para concluir se eu seguir no ritmo que me foi proposto aqui. Então, assim, incrível. Eu acho que eu vou pedir para a produção colocar de novo o nome Bible Plan. É um aplicativo que tem para os celulares com o sistema Android e também para iOS. Pastor, quer deixar últimas palavras para a gente, Pastor Renato? Nós queremos reiterar o agradecimento do pastor Hélio, e eu também, em nome do Centro White aqui do NASP, queremos agradecer a divisão que esteve aí à frente desse projeto, nos ajudando, dando aí o aporte, né, junto com o IATEC, a equipe do nosso amigo Clayton Fazolin, o Diego e o Jonathan, que estiveram desenvolvendo. Muito obrigado a vocês, né, e queremos que essa ferramenta, Maureen, seja uma bênção para a edificação da igreja, né? Para que nós possamos cada vez mais amar a Bíblia, dedicar mais tempo com a palavra, não é? E estarmos preparados para o cumprimento da missão e, sobretudo, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também, encerrando, eu queria só fazer um complemento, dizendo que esta é a primeira versão desse aplicativo. É possível que nas próximas versões nós vamos incrementar e colocar alguns aperfeiçoamentos, né, para poder, então, ainda mais servir a igreja com outras ferramentas, outras ideias, que, inclusive, os próprios usuários poderão sugerir, né, e a gente, então, agradece as sugestões que os usuários poderão fazer ao longo do seu uso. Com certeza. Quero lembrar vocês que, se você quer ir mais fácil, onde encontrar, já ir baixar direto, adv.st/bibleplan, Bibleplan, né? Tá em inglês as duas palavras, então tá aparecendo aqui na tela para vocês, adv.st/bibleplan. Indo nesse endereço, você já escolhe qual que é qual é o esquema que você usa para baixar com a sua loja de aplicativos. Pastor Renato, muito obrigada. Obrigada por ter participado aqui com a gente nesse finalzinho, mas você veio com a notícia da tarde para a gente te agradece. Deus abençoe. Pastor Hélio, que incrível essa live, né? A gente falou sobre o dom profético, a gente trouxe novidades para todo mundo que está em casa. Você está feliz, pastor? Seu coração está feliz? Muito, Maureen. Eu estava um pouco ansioso para saber se a gente conseguiria transmitir todo o roteiro que a gente tinha juntos imaginado, não é? Mas Deus nos abençoou e acho que conseguimos tocar nesses pontos importantíssimos, fundamentais. E eu quero fazer, Maureen,
uma referência também à nossa amada Casa Publicadora Brasileira, que é a única editora oficialmente autorizada a publicar na língua portuguesa os escritos de Ellen White. E ela é a única editora autorizada a disponibilizar esses materiais, e se a pessoa quiser acesso aos livros físicos, então ela pode entrar, também pode acessar aí o cpb.mais, e ela vai ter acesso online a adquirir esses materiais, ou então numa das lojas físicas, apesar das restrições sanitárias, tem as informações, eu não tenho atualizado como eles poderão ter isso, mas tudo no site da CPB eles vão encontrar. Então, no cpb.com.br, o Jefferson já está colocando para os nossos amigos aí. Então, a casa é uma grande parceira nossa que nos ajuda muito produzindo estes materiais de Ellen White. E deixar uma mensagem final para o nosso pessoal, para os nossos amigos, e claro, é sempre uma mensagem para nós mesmos, não é? Há um texto que eu amo de paixão, que está em 2 Crônicas 36, 15 e 16, e com esse texto eu quero encerrar. Ele é um apelo, é um convite. Diz assim, é uma mensagem que está no final do reinado de Zedequias, já quando o povo estava indo para o cativeiro como uma desaprovação divina, um castigo divino de todos os seus pecados. Olha o que nós encontramos ali. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo, da sua própria morada. Eles, porém, agora vem a reação. Então aqui o primeiro texto nos diz que Deus teve compaixão e enviou mensageiros. Então, amigos, Maureen, o fato de Deus enviar profetas é um gesto da sua compaixão e da sua misericórdia. É uma prova do amor divino pelas pessoas, porque ele não quer que ninguém se perca, como diz o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo. Agora, qual foi a reação dele? Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e faziam pouco caso, mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. É um texto... O primeiro verso é lindo, porque nos fala que enviar profetas é um gesto da misericórdia de Deus. O segundo verso é triste, porque fala de uma reação negativa daquela gente, daquele povo. Desprezaram, fizeram pouco caso, até que não houve mais remédio. Então vem a pergunta para nós, a reflexão. Entendemos nós, aceitamos nós, que o fato de Deus ter enviado profetas, desde os tempos históricos mais antigos, durante a fase da composição bíblica e durante essa manifestação moderna, o fato de Deus enviar profetas é um gesto da bondade da sua misericórdia, porque ele não quer que ninguém se perca. Pergunta para nós, qual é a minha reação? Qual vai ser a minha reação? Como os habitantes de Judá, de Jerusalém, naqueles dias finais do seu reinado, do reinado de Ezequias, vamos também desprezar, fazer pouco caso, zombar, duvidar, ou vamos receber essa palavra profética como uma luz para a nossa vida, como encontramos lá em 2 Crônicas 20, 20, como uma fonte de bênçãos, de prosperidade, porque crendo no Senhor nosso Deus vamos estar seguros, e crendo nos seus profetas vamos ter prosperidade espiritual. Qual vai ser a nossa reação? O meu apelo, o meu convite para mim e para todos é que nós possamos ter uma reação positiva a esse esforço divino, a essa demonstração divina de enviar profetas como prova da sua compaixão, bondade e misericórdia. E que a nossa resposta seja uma resposta de acolhimento, de aceitação. E que por esta palavra bendita, palavra profética encontrada nas Sagradas Escrituras e nos escritos de Ellen White, nós sejamos guardados, protegidos, abençoados e que com isso caminhemos rumo ao porto seguro da eternidade, Maureen. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo e oração para todos. Obrigada, pastor. Que legal, que live importante. A gente poderia aqui ficar falando horas. A gente citou no final aqui sobre Ellen White, sobre a vida dessa pessoa tão importante. E a gente, inclusive, pastor, eu vou fazer esse convite aqui abertamente para a gente um dia fazer uma live sobre a vida de Ellen White. Tem tanta coisa para a gente falar, muita coisa inspiradora, né? Nossa, Maureen, eu sou um apaixonado.
eu tenho uma das apresentações que eu faço é mostrando vários aspectos da vida de Ellen White que são encantadores, que a gente não sabe o quanto ela sofreu, o quanto ela passou, enfrentou dificuldades, lutas, tanto para exercer o seu ministério, porque a gente esquece que ela foi mulher, foi mãe, foi esposa, e viveu num século complicado, que foi o século XIX. Então, está aceito o desafio, Maureen. Eu quero ter esse privilégio de fazer com você essa live, falando das qualificações, das características e de curiosidades sobre a vida de Ellen White. Muito interessante. A gente vai ficar mais apaixonado por ela e pelos seus escritos. Eu vou amar fazer, porque eu sou igual a você. Eu gosto muito da vida dela e ela tem muito a nos inspirar. Queria agradecer a você. A gente já está aqui falando mais de 1 hora. Como falei antes, a gente poderia ficar mais tempo, mas a gente precisa encerrar. E você de casa, muito obrigada por ter assistido aqui com a gente. Se você chegou mais para o finalzinho, se você perdeu alguma coisa, vai ficar disponível depois, tanto no YouTube quanto no Facebook. E você pode compartilhar com outras pessoas também que têm dúvidas sobre esse assunto. Pastor Renato e Pastor Hélio, muito obrigada pela participação de vocês dois. Eu vou pedir para o Pastor Renato, que ainda está com a gente aqui, para orar para a gente terminar. Pode ser, pastor? Acho que o seu som não está saindo, pastor. Agora está saindo. Vamos orar. Grande Deus, muito, muito obrigado pela oportunidade que tivemos tarde de participar desse momento, nesta live, pela apresentação que foi aqui feita pelo pastor Hélio, os conteúdos que foram trabalhados. Permita, ó Pai, que tenhamos mais dedicação, mais amor pela revelação profética da Tua palavra, a Bíblia, e também pelos conselhos dos testemunhos através do Espírito de Profecia. Que nós, como igreja, possamos crescer, sermos edificados, permanecermos unidos, a fim de cumprirmos a missão evangélica e estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que participaram desta live e a cada um de nós também, pois oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente, aos nossos convidados, obrigada a você de casa que assistiu. Não se esqueça, vai ficar disponível, você pode compartilhar para outras pessoas. E não esqueça, baixa o aplicativo Bible Plan, gente, vocês têm que aproveitar essa oportunidade. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.